Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o amigo Panda, de volta à nossa série de vídeos, tudo sobre vírus. Vocês já devem ter ouvido falar aí do novo sistema de ataque de vírus do Windows 10, né? Que agora, através da apenas mudando o tema visual do Windows 10, através de um código simples que o Windows 10 usa para mudar o tema, os hackers agora conseguem ter acesso à senha das contas que o usuário tem cadastrada dentro do Windows 10 para os vários serviços que a Microsoft tem. Mas você sabia que esse tipo de técnica de alterar um código já pronto do Windows através de um kit de ferramentas chamado de Constructors, que a gente vai ver agora, possibilita esse tipo de ataque e de fabricação de vírus para computadores utilizando o Windows. Então, antes da gente começar, não esqueça de deixar o seu like aí no nosso canal para que a gente possa, nos próximos 30 dias, ter um alcance maior e continuar aqui no YouTube favorecendo vídeos para você de conhecimento geral de tecnologia e informática. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, porque a sua inscrição é importante para fazer com que o nosso canal seja indicado em outros canais e em outros lugares aí das mídias do YouTube. Desde já agradeço e vamos para a nossa instrução aí sobre esses vírus dos tipos Constructors que a gente vê por aí nesse cyberataque aí de sistemas operacionais, né? Primeira coisa que a gente tem que saber, que é de sumar importância, é que tipo de vírus Constructors é que é. Na realidade, se a gente fosse pegar todos os tipos de vírus que saíram de 1990 para cá, a gente pode dizer que 40 ou um pouquinho mais por cento deles são na realidade vírus do tipo Constructors. Mas o que é na realidade isso daí? Na realidade, um vírus Constructor, a palavra Constructor ela significa que ele foi construído de uma forma mais simples e mais rápida para o hacker desenvolver o vírus. Por quê? Porque existem na realidade conjuntos de softwares que são específicos para a criação de forma mais fácil, mais rápida, mais volúvel e de forma mais diferenciada entre muitos vírus que você pode criar até mesmo em um único dia, entendeu? Esses kits de vírus são chamados geralmente de VCKs, né? Que são os Virus Constructors Kits, né? São chamados VCKs. Até antivírus identificam ele com essa sigla aí. Como diz o texto aqui em cima, ó, VCKs são um conjunto de softwares ou kits de vírus que em geral facilitam aos hackers a construção de vírus que são executados em modo puro de script ou compilado ou pós-compilado em computadores de terceiros infectados. Portanto, chega a ser um trabalho fácil e rápido, opa, tem um errinho de texto aí, mas é normal, né? E rápido de construção, ou chamado também de constructor do vírus, né? Vejamos como pode acontecer isso daí de forma bem rápida. Olha o que um hacker ele pode fazer rapidamente num único dia para criar um tipo de vírus desse. Primeiro ele tem que ter um kit, né? Que é o VCK, como a gente pode ver aqui, né? Ele já conhece codificação de programas, né? Ele baixa lá o kit VCK e em questão de 1 hora ou 2 ele já cria o vírus prontinho lá para o computador. Então o que ele faz? Logo em seguida o hacker ele constrói o vírus, ou ele pode deixar na forma pura de script se for um código que possa ser processado diretamente pelo sistema operacional, ou então ele publica um exploit na internet para procurar possíveis computadores que tenham falhas de portas que ele possa entrar e jogar o vírus lá dentro do computador. Ou depois de feito o vírus, ele pode fazer o seguinte: ou ele envia para alguém diretamente por uma lista de e-mails, ou por um mail list, ou uma lista de conversas de bate-papos, ou no Telegram, ou no Messenger, ele pode mandar esse vírus, né? Ou ele publica na web, como a gente pode ver aqui. E ele publicando na web, ele vai ter a facilidade de mais gente atingir o vírus dele lá na navegação das páginas que já estão hackeadas por ele, ou que ele paga para hospedar as propagandas que executam esses vírus em scripts dentro da página de internet. E nesse movimento dele de ou mandar direto para o usuário ou mandar numa página de internet, o usuário acaba sendo a vítima de um jeito ou de outro. Gente, muita gente vai dizer: ah, mas isso é normal, né? Isso é uma coisa normal, todo vírus funciona assim. Mas tem uma grande diferença. Esse carinha aqui, ó, deixa eu só alterar a cor aqui. Esse carinha aqui, que é o nosso
o nosso hacker aqui, ó, esse carinha aqui, ele pode criar esse vírus com a maior facilidade do mundo. E tem mais, ele ainda pode criar o vírus baseado em códigos de outros, e ele pode até pegar o código de algo do próprio sistema operacional e já criar o vírus baseado na recompilação e na modificação desse código. Por quê? Porque esses kits VCKs, eles são muito mais rápidos de você criar um vírus, porque você dá o código para o criador do vírus, que é o programa, e o programa ele cria várias nuances com várias formas diferentes daquele código ser executado. Por isso que esses kits aí, constructors de vírus, são muito perigosos, né? Então vamos seguir adiante, né? E aí vem a seguinte questão, certo? Por que esses VCKs são perigosos e quais são os tipos ou subtipos, se existem subtipos desses VCKs aí, né? Por que eles são tão perigosos? Os kits de construção, como eu falei, ele permite o usuário fazer um vírus baseado num código já pré-existente, ou de coisas do sistema, ou de algum código de um outro vírus que já foi um VCK na vida. A gente pode citar, por exemplo, o Love Letter, o I Love You, que era um cavalo de Troias, que nada mais foram vírus da época de 1990 para cá. Como eu falei no início do vídeo, mais de 40% desses vírus eram criados por ferramentas VCKs, né? E aí é que está o problema. Para aumentar a seriedade desse problema, muitos desses kits eles geram um código fonte em vez de binário. Então, resumindo, ele pode muito bem pegar esse script, se for um PHP, um script PHP, ou um script Java, ou um script de uma linguagem qualquer, e ele implementa modificações para que esse kit torne esse script executável, mesmo que ele não esteja em código binário. Então isso é um perigo, porque o sistema operacional entende que aquele código que está lá, apesar de não ser um binário a ser processado em linguagem de máquina, mas ele tem que ser processado ao pé da letra em tradução em tempo real pelo sistema. Então isso é muito perigoso também para esses kits aí que o pessoal utiliza para fazer os vírus VCKs, né? Então o VCK, um dos primeiros criados aí foi na época de 1990, como a gente está vendo aqui, tá? Em 1990 começou uma grande série de vírus para computador que quase todos eram criados por esses kits VCK aí, né? Agora isso a gente vai responder depois, quem é que está criando esses kits, né? Então veja bem, o hacker que já tem experiência de criar vírus anômalos e não anômalos e de todo jeito que existe, ele logicamente ele vai criar um kit para ele mesmo e ele redistribui esses kits para que seja utilizado por outros hackers para a criação desses vírus VCK. Agora só tem um detalhe, e é isso que é mais engraçado, é que nessa época aí, ó, de 1990, eram as próprias empresas de segurança que criavam os VCKs. Por quê? Porque elas tinham que implementar testes nos seus próprios programas de segurança contra vírus. Então o que aconteceu? Alguém lá de dentro ou alguém de fora teve acesso a esses conjuntos de kits e nada mais tiveram o que fazer, aprimoraram eles para distribuir para alguns hackers de fora poderem fazer teste com as próprias defesas que essas empresas de antivírus criavam. Então quer dizer, foi uma pólvora criada internamente pelas empresas de segurança que acabou caindo nas mãos erradas e acabou virando bala para eles mesmos, né? Então, infelizmente, foi o que aconteceu a partir de 1990. Outro kit que também é muito utilizado é o Genvir, tá? Ele foi muito utilizado na época antes mesmo do VCS, que foi um dos primeiros programas de criação de vírus VCK. O Genvir, ele foi, eu acho que o segundo maior kit na história de criação de vírus que você até baixava você baixava pelos primeiros sites de internet que surgiram no início dos anos 1986 e você conseguia de lá até 1992 criar N tipos de vírus para sistemas baseados em MS-DOS. E o mais interessante que a gente tem que lembrar que se você usa Android emulando alguma coisa do Windows, emulando alguma coisa do DOS, se você usa Linux emulando alguma coisa do DOS, você pode também executar esses vírus mesmo estando numa plataforma diferente da MS-DOS e do Windows, tá? Então vamos lá. Depois teve um terceiro kit que era chamado de VCL. Ele é interessante porque ele criava códigos fontes em assembler que após a infecção rodava em pós-compilação de máquinas infectadas. Quer dizer,
era um vírus que ele podia ser assemblado, mas ele não era definitivamente compilado. Ele era compilado na máquina de quem era afetada. Então o cara deixava lá, ele fazia o compilador e fazia o código, vamos dizer, o código assemblado do programa entrar na máquina do cara, e lá na máquina ele terminava a compilação de um pequeno programa assembler, e esse programa assembler ficava lá com o TSR na memória RAM da máquina, ficando residente enquanto a máquina estava ligada, e ele fazia o trabalho dele lá como vírus. Então o VCL ele foi o terceiro pior, né, da antiguidade, aí, dos tempos dos anos 90. Ele foi o terceiro pior kit que os hackers usaram muito para aterrorizar a vida do pessoal aí com vírus, tá? Eram vírus destruidores, tá bom? Eram vírus destruidores esse daí. Não era aquele vírusinho que ficava só enchendo o teu saco, vamos dizer assim. Esse aí chegava lá, executava e pronto, já fazia a bomba na tua máquina. Por sinal, naquela época a gente costumava dizer que esses vírus aí eram chamados de bombers, né? Chegavam lá, se executavam e babavam a máquina. Então, muitos deles foram criados aí por esse kit chamado VCL. Bom, aí teve um que aterrorizou muito também a Microsoft, principalmente a nível de execução de scripts e de códigos naturais do Windows, né? Foi o PSMPC. O kit PSMPC ele tinha uma característica interessante. Ele verificava, o hacker ele podia, olha só como é interessante esses kits aí, como é que os hackers conseguiam fazer vírus até usando o processamento dos próprios programas do Windows. Os hackers faziam com que a execução de um programa Windows, sei lá, um bloco de notas ou um Paint, o hacker pegava, usava o programa emulado dentro desse PCMPC e fazia com que o programa descrevesse em código assemblado o que o programa estava fazendo. Então ele conseguia transformar um programa em recódigo, ele recodificava o programa. E com esse código, já da engenharia reversa, ele fazia toda uma reprogramação de compilação desse programa dentro do PSMPC. Então você conseguia fazer engenharia reversa de programas Windows e programas DOS, e com o código reverso você fazia um parecido com aquele, ou com uma condição muito pior para atacar a máquina de quem era infectado. Entendeu? E isso existe até hoje, essa técnica existe até hoje. Ok? Bom, outro kit interessante é o NGVCK, né? O NVGCK. Talvez, como diz o texto aí, talvez tenha sido o kit mais usado para a criação de vírus para o Windows na história, principalmente porque ele facilita muito a criação de vírus worms, olha aí, os famosos worms W32 para o Windows. Gente, é incrível saber que até hoje essa classe de vírus ainda existe, porque de worm você vai para outras classes, você vai para cavalo de Troia, para um tipo específico de malware, para o pior tipo de adware que existe, e aí vai, que a gente vai ver depois essas subclasses. Então a gente chega à conclusão que hoje é bem possível que alguns hackers ainda estão usando, né? Algumas pessoas que criam vírus aí para computador estejam usando ainda esses kits para criar worms de uma forma muito mais fácil e muito mais rápida ainda para o nosso amigo Windows aí. E tem muitos outros, como eu vou citar aqui, tem esses outros kits que você pode ver. Tem um aí que é o SSIWG, que é um kit que cria arquivos VBS para o Visual Basic Script, que o Windows processa naturalmente, tá? Principalmente para quem está rodando aplicações feitas em Visual Studio ou Visual Basic. E tem o VBSWG, que gera worms baseado em puros scripts. Isso daí já foi usado até em pendrive, tá? Para ser infectando a máquina via pendrive. E o DREG, que também é um dos antigos, que é um gerador de vírus que automativa a metamorfose para enganar a detecção de heurísticas. Olha aí, pessoal, para quem não sabe o que é heurística, a heurística é uma maneira que os vírus têm de chegar com o antivírus. Quando bate de frente ali com o antivírus, ele diz para o antivírus: eu estou parado, eu não estou fazendo nada, eu não pertenço a essa classe de programa que você está querendo identificar. Mas o antivírus, se ele tiver uma heurística bem feita, uma detecção de heurística, ele vai ver que aquele programa está emulando algo que não era para emular, ou tentando enganar o antivírus de alguma forma. Aí o antivírus vai lá
e identifica que aquele programa tem tentativa de heurística, de querer enganar o sistema e o antivírus. Nesse caso aí, existe aí o DREG que ele possibilita criar vírus que podem enganar os antivírus e o sistema nessa questão de heurística aí. Então isso também é um perigo, esse tipo de kit de construção de vírus, né? Bom, eu vou dar um exemplo aí de uma tela que vai aparecer agora, que é uma tela antiga da época do final dos anos 90, onde, como você pode ver aqui na tela, ó, como a gente vai ver aqui, você tem aqui, para confundir, né, o pessoal que está investigando o criminoso, lá, o criador de vírus, ele coloca identificações dele mesmo e o nome do vírus ele muda, justamente para confundir o antivírus. Aqui ele muda os identificadores e aqui ele pega o arquivo que tem o código, onde tem aqui em target, ó, ele pega o arquivo que tem o código, certo? Para recodificar e transformar o vírus numa variante dele mesmo. Aqui ele coloca outras informações que o vírus pode fazer na imediata execução dele, como por exemplo matar um arquivo aqui, como kill file, ele pode matar um arquivo, certo? E aí vai embora, tem vários outros recursos aqui. Aqui ainda diz o seguinte, o que é que o vírus pode fazer na hora que ele for fechado, né? Ou na hora que ele for reprocessado pelo sistema ou pelo antivírus. Ele pode criar um novo binário, ele pode auto-fechar, se auto-executar. Então, quer dizer, o cara ele cria capacidades. Veja só, o cara está usando essa tela para pegar um vírus já conhecido e adicionar capacidades ao vírus para ele ser facilmente recompilado, entendeu? O que é legal é que isso daí é feito em instantes, o cara não perde nem 10 minutos ou 15 minutos para criar um vírus que tenha essas outras capacidades que ele está incluindo aí no recódigo usando essa ferramenta VCK que tem aí. E ele ainda pode dizer um intervalo de ataque, quer dizer, o vírus ele verifica se ele foi carregado, qual data por último ele foi carregado, qual é a data que ele tem que se atuar, infectar, danificar a máquina ou fazer as suas tarefas aqui. Então a gente chega à conclusão que é muito fácil com uma ferramenta VCK você pegar um código de um vírus já existente e adicionar propriedades funcionais diretamente na compilação daquele código, como você pode ver aí nas propriedades que ele pode adicionar ao vírus, né? No caso daqui, a gente vê que ele está pegando um vírus que é nada mais do que um programa baseado em BAS, né? Então ele vai pegar esse, que pode ser Basic ou outra plataforma de programação, e ele vai pegar esse código e adicionar todas essas propriedades aqui que ele pode marcar e programar do jeito que ele quiser, né? Então, para vocês verem como é fácil ele adicionar características a um código de um vírus que ele ainda não criou por ele mesmo, mas ele pode pegar de terceiros e adicionar essas propriedades a código de vírus de terceiros, né? Então, por aí você vê como é muito perigoso. Bom, agora vem a questão, como é que eu posso me proteger? O que é mais, vamos dizer assim, as cautelas que eu tenho que ter em relação à proteção e como identificar se eu já estou com esse vírus ali circulando no meu computador, de alguma forma, né? Bom, o primeiro, como a gente pode ver aqui nesse outro exemplo que eu estou mostrando aqui, em relação àquela tela que a gente viu anteriormente, nesse aqui, olha, ele já vê o código. Esse programa ele carrega já o vírus, um outro vírus que ele pegou aí para editar, e ele já carrega o código aí. Aí o que é que ele tem que fazer? Ele só vai alterando o código aí e recompila uma nova variação desse vírus com esse programa aí, com essa telinha aí. Então é muito mais fácil, ele pode pegar essa tela aí, que está aparecendo aqui em cima, mudar várias linhas do código, compila, daqui a 10 minutos ele muda de novo o código, recompila, ele já criou uma variação, então num dia só, usando um programa desse, ele pode criar 1.200 variações no mesmo vírus. Então por aí você vê como os Constructor Kits são perigosos, porque ele pode criar vírus a rodo à velocidade da luz com esses kits aí, tá? Aquela questão do Windows 10 que eu falei no início do vídeo de hoje é um exemplo para vocês verem como, no caso, o Windows ele pode ser realmente infectado, bastando pegar um código dele e alterar. Foi o que aconteceu com o tema visual de telas. Alguém pegou o código ou verificou nos scripts das DLLs, que tem DLLs que tem script dentro, e verificou como é que é feito a mecânica da mudança da tela. Com essa mecânica, ele foi e criou um vírus que imita a mudança da tela. Então, quem tiver infectado com esse vírus, vai fazer a mudança da tela do Windows e na hora da mudança do tema da tela, o vírus ativa e verifica
através de uma execução de código, qual é as senhas que o usuário tem na credenciais dele instalada dentro do Windows. Então você vê que é muito fácil aí hackear o Windows usando um kit VCK que altera um código do próprio Windows. Então vamos adiante aí. Em linhas gerais, esses vírus são amplamente identificados pelos melhores antivírus alternativos e pagos de boa qualidade de trabalho de identificação de heurística, tais como o Avira, o Panda Security e o Avast. Podemos até citar também o Symantec, que eu já vi trabalho de proteção dele em cima de arquivos de heurísticas de VCKs que funcionam perfeitamente. Então o Symantec também pode estar nessa lista aí. Mesmo assim, algumas cautelas básicas ajudarão você a não executar esses tipos de vírus e identificá-los. Então vamos aprender a identificar ele para a gente não executar ele erroneamente no nosso sistema, tá? Então vamos lá. As cautelas e precauções são: evitar abrir e-mails que são previsualizados em forma de código. Olha, isso é interessante. Seja qual for o programa de cliente de e-mail que você estiver utilizando, sempre vai ter uma maneira de você pré-visualizar o código ou do anexo ou do próprio e-mail que você estiver abrindo. Principalmente porque tem muitos e-mails aí que vêm no formato HTML, que é um formato que faz a coisa ficar muito bonitinha ali no e-mail, mas você pode ter uma armadilha em código ali, tá? Então é bom você visualizar o código daquilo que tá lá no meio pelo e-mail espalhado ali, tá? Então é bom, você pode pedir a ajuda de um técnico, de uma pessoa que tem um conhecimento digital mais profundo para fazer essa análise para você. Aí nós temos também uma dica que eu acho que é uma das mais importantes de todas para quem utiliza e-mail, tá? Não abra anexos que contenham essas extensões aí. Por quê? Porque geralmente esses anexos são com certeza algum código que vai ser executado de forma automática ou pelo teu sistema, ou vai ser executado automático por alguma subplataforma ou alguma coisa que tenha mais no teu sistema, como Java, como Genymotion, como emulador de Android e assim por diante, que você tenha mais no seu sistema. É possível que execute esses códigos desses tipos de anexos que vem aí no teu e-mail, como por exemplo, arquivos com são arquivos já compilados para execução direta. Esse XE pode vir até um PDF disfarçado de exe, que é um executável. VBS, CMD é um script que já vai ser executado pelo próprio Visual Script do Windows. VBA, Reg já vai incluir coisas no teu registro do Windows. BET são comandos em lote MS-DOS, ou pode ser até do PowerShell, que possa ser executado aí no teu Windows. Tem o SH, que são arquivos de script, que também podem ser executados no Linux, ainda tem aí essa questão do Linux. O MTD, que também pode ser executado no Windows e no Linux. Temos o CSH, que são arquivos também de scripts que podem ser executados no Linux. JS e JSH, que nada mais são do que arquivos Java que podem ser também executados, tanto no Windows como no Linux. Então, o hacker muitas vezes ele vai usar o Constructor Kit justamente para fazer engenharia reversa de códigos, para que esses códigos sejam executados em forma de extensões, em forma de arquivos que vão vir por e-mail com essas extensões. Como o Windows e outros sistemas fazem associação de arquivos através de extensões, então eles executam essas extensões dentro dos aplicativos ou dos ambientes associados a ela. Por isso que é perigoso você abrir um e-mail que tenha qualquer uma dessas extensões aí, tá? Bom, outra coisa, sempre limpar o lixo eletrônico do sistema. Por quê? Aí está o detalhe, né? O lixo eletrônico do sistema é um alvo aonde o hacker, se ele entrar por uma porta dos fundos no teu mecanismo de proteção de rede do teu sistema ou da tua rede e chegar lá nos arquivos do teu computador, ele sabe que as pastas de lixo eletrônico, geralmente elas têm categorias livres de autoridade. E o que é que ele vai fazer? Ele vai lá naquela pasta e começa a gravar. Por quê? Porque está livre de autoridade, ele pode ler e escrever o que quiser daquela pasta. Então é sempre bom você apagar todo o lixo eletrônico do seu sistema, pelo menos algumas vezes por semana, para evitar aquela questão que eu falei no início, do hacker, ele colocar o vírus dentro da tua máquina e depois ele compilar o vírus dentro da tua máquina. Eu sei que isso é muito difícil do hacker fazer, mas para evitar isso é bom evitar que as coisas fiquem bola de neve se misturando ali no lixo eletrônico do sistema, para você não correr o risco do hacker estar usando lá essa pasta do lixo que tem autoridade livre para fazer o que quiser. Nós vamos também ter as seguranças de macros. Desde 1990,
das primeiras versões do Office até as versões de hoje, as macros do Office são objetivamente o maior alvo dos hackers que criam 1001 vírus por mês de forma a atacar o Office da forma que ele quiser. Então macros sempre vão ser o alvo dos hackers que trabalham em cima de VCKs, tá? Então tem que ter cuidado com a autoridade de macros do Office. Todo Office tem uma opção onde você pode dizer para ele bloquear automaticamente, ou ele decidir se bloqueia ou não, ou você mesmo decide se bloqueia ou não as macros de certos documentos. Mas tome cuidado, porque existem planejamentos aí de vírus VCK que mesmo você bloqueando as macros, eles são executados. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. Principalmente quando você recebe de alguém um documento Office, um doc, uma planilha ou uma apresentação PowerPoint que você não confia na origem de quem mandou ou não conhece a origem de quem mandou. Então o ideal é você não abrir, tá? Bom, nós temos também uma dica que é evitar baixar arquivos. Você baixa arquivos da internet, melhor dizendo, e os seus conteúdos têm que ser analisados por um scanner de vírus de qualidade. Eu aconselho você usar o Malwarebytes. Existem 3 antivírus aí na internet que tem esse nome Malwarebytes, e eu aconselho vocês utilizarem ele para identificação se o conteúdo daquele arquivo que você baixou ou não contém algum vírus. Um exemplo que a gente vê muito é quando você baixa alguns arquivos aí de alguns sites, e quando você vai rastrear com antivírus, ele fala de um tal de downloader.vck. Então até a sigla VCK em alguns antivírus ela é colocada do lado do nome do vírus em si, ou do código em si. Então é por isso que você tem que ficar atento, que onde você vê VCK você tem que apagar logo do seu computador e não executar aquele tipo de vírus ou aquele tipo de arquivo que tenha sido identificado como VCK. Bom, e como a gente pode saber se realmente o nosso sistema está infectado, né? Nesse caso, quando o seu antivírus detecta algum vírus com heurística alta ou média. Tem antivírus que quando verifica a heurística de um vírus, ele diz assim, ó, esse vírus está com a heurística alta, olha, esse vírus está com a heurística média. Quando tiver isso, é bom você desconfiar. É bom você apagar o arquivo ou deixar o antivírus apagar o arquivo, porque os VCKs eles usam padrões de heurísticas muito variáveis para tentar enganar o sistema e para tentar enganar o antivírus, tá? Quando você abre um arquivo e aparece um código ao invés de um conteúdo, né? Por exemplo, o cara recebeu lá um bloco de notas, né? Um arquivo TXT, vamos dizer assim, e ele abriu o TXT e viu que lá tem um código script lá falando sobre abrir arquivos, trocar arquivos e tal. Então já se sabe que aquilo foi o resultado de algo malicioso. Então o ideal é você não abrir mais esse arquivo e deletar esse arquivo do seu computador. Outro método de você saber que está infectado é quando algumas pastas e arquivos incomuns aparecem em locais incomuns. Eu vou dar um exemplo. A pasta arquivos de programas, ela só tem que ter pastas ali, ela não tem que ter arquivos soltos. Mas eu já peguei muita máquina Windows que a raiz do arquivo de programa estava cheio de arquivos com códigos criptográficos fora das pastas que estão em arquivo de programas. Então isso aí foi criado por programas maliciosos. Então provavelmente a máquina já está infectada de alguma forma, tá? Mais tarde na série de vídeos nós vamos aprender em 2, 3 vídeos como fazer uma varredura total no teu Windows, uma análise forense total do teu Windows, em comparações, em verificações de tudo que está anômalo lá, para você decidir, isso é vírus e isso não é vírus. Então, se você tiver infectado no seu Windows, lá no seu Windows, geralmente vai aparecer arquivos em raízes de pastas que não eram para ter arquivos, tá? Então, possivelmente é porque você está infectado já. Bom, outra coisa que pode ocorrer, que é muito comum, é de acontecer de você mandar o computador salvar um arquivo, ou mandar ele salvar dentro de uma pasta e ele informar, essa aqui não pode ser salvo porque aqui é somente leitura. O arquivo ou a pasta é somente leitura. Ora, se você já costumava salvar, você já tinha o costume de salvar arquivos e coisa nesse local, possivelmente isso pode ser um script VCK de um vírus baseado em código do sistema que está te proibindo a leitura, aliás, a gravação em cima daquele arquivo ou em cima daquela pasta. Então pode ser um vírus VCK já dentro do teu sistema. Quando o seu Office dá alertas de macros em arquivos que não possuem macros, ora, você tinha documentos antigos, bem antigos, que você não costumava fazer macro, ou melhor, você nem programa macros nos teus arquivos.
e de repente o Office começa a dizer que todos os arquivos têm macros, até os antigos, com certeza absoluta você já tem uma macro que foi programada em VCK dentro do teu computador. Com certeza você já tem e está lá dentro do Office, dentro dos templates e de arquivos de processamento do Office, tá? Bom, outra coisa importante é se você existir alguma pasta anômala que exista um arquivo de compilação, como VCC, VBScript, GCC, PCSX, WRapper. Se tu tiver pastas em que alguns arquivos nessas pastas tenham esses nomes, com certeza essa é uma pasta que o hacker está usando para compilar coisas dentro do teu sistema. Possivelmente teu sistema já está hackeado, já foi invadido, e ele está usando para a partir dali ele criar VCKs para que ou se espalhem na tua máquina ou se espalhem na rede. Então todo cuidado é pouco com essa questão dos vírus que são baseados em coisas do sistema modificadas através de kits VCKs, que são os Virus Constructor Kits. Você tem Worm desse tipo, você tem malware construído por eles e vários outros tipos construídos por eles. Então é uma coisa que existiu no passado, em 1990, e até hoje alguns hackers e pessoas maliciosas na questão de vírus ficam criando a rodo usando esses kits VCKs. Ok, pessoal? Então fica aí o abraço do Panda. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. E a gente se vê aí nos próximos vídeos do nosso canal com mais conteúdo aí sobre esse mundão de insegurança e vírus que existe na internet e nos sistemas. Fica aí o coração do Panda para vocês e até mais, pessoal.